Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vamos dar continuidade ao assunto verbos. Se você vir nos vídeos passados, eu falei a respeito do presente do indicativo, do pretérito imperfeito do indicativo, do pretérito perfeito, do mais que perfeito, do futuro do presente e do futuro do pretérito, tá? Hoje encerro essa fase, tá? Falando a respeito do modo subjuntivo, tá? Antes de começarmos, porém, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso ao material esse que eu produzo para ajudar o pessoal, né, nos seus estudos para o concurso público, tá bom? Então vamos lá, então, me acompanhe aqui rapidamente. Vamos lá? Vamos lá, então. Eu separei aqui algumas observações a respeito do subjuntivo. Primeiro, o que é um subjuntivo? Ele determina algo incerto, uma ação que ainda não se realizou. Essa ação que não se realizou, essa ação que ainda não se concretizou, ela está como é que eu posso dizer? Naquilo que ainda não é concreto. Por isso o nome subjuntivo. Então ela ainda está naquilo que ainda não é real, naquilo que está na região, por exemplo, das incertezas, dos desejos, das possibilidades, da dúvida e, muito importante, uma palavra que é muito usada, na região das hipóteses, tá? Como que ele é feito? Ele é separado em 3 tempos, diferente do modo indicativo, que cada tempo tem a sua aplicabilidade. No modo subjuntivo, os tempos, todos eles terão esse tipo de aplicação. Essa aplicação que está na região das incertezas, dos desejos, das possibilidades, das dúvidas e das hipóteses. Por exemplo, notem aqui o presente do subjuntivo. Caso ele cante aquela música, aplaudiremos. Caso ele cante, quer dizer, se ele não cantar, já não vai aplaudir, tá? É aquele fato que vai se realizar ou não. Por quê? Porque é algo incerto, é algo que denota um desejo. Notem aqui o outro exemplo. Que eu faça a diferença nesta empresa. Então, assim, é um desejo que eu tenho, sabe? É uma possibilidade que pode vir a se concretizar. Ainda que ele jogue bem, a torcida não mais o apoiará, ainda que ele jogue bem. Então, notem, os elementos hipotéticos eles estão sempre presentes. No que diz respeito ao presente, ele tem uma particularidade. Como é que você vai reconhecer? Isso é certo, dá para todos os verbos, ele tem essa aplicabilidade. Se o verbo, por exemplo, é de primeira conjugação, ele termina em ar, esse azinho, que ora era uma vogal temática, ela vai se transformar. Ela é excluída e substitui esse azinho um e, conhecido como desinência modo temporal. Tá? Agora, se o verbo termina em ar, ou melhor, se o verbo termina em er ou termina em ir, esse e e esse i, ele é substituído por um a. E isso vai acontecer em toda a flexão do verbo. Notem aqui na primeira conjugação. O verbo é terminado em ar. Então, esse a vai sair e vai entrar um e. Note, o verbo é o verbo pagar. Aí vai ficar como? Que eu pague. Eu não coloquei a conjunção para você não ficar viciado. Só acontece com essa conjunção. Não, como você pode ver, ele pode ocorrer com várias conjunções, certo? Que eu pague, que tu pagues e que ele pague. Notem, o a virou e, tá? Que nós paguemos, que vós pagueis e que eles paguem. Não pode pronunciar o a, tem que pronunciar no lugar do a um e. Isso é preponderante para todo verbo. Verbo é o verbo mandar, que eu mande, que tu mandes, que ele mande, que nós mandemos, que vós mandeis e que eles mandem, tá? Agora, se o verbo terminar em er, o e vai virar a. Então, que eu beba, o verbo beber, que eu beba, que tu bebas, que ele beba, que nós bebamos, que vós bebais e que eles bebam. O verbo é permanecer, que eu permaneça, que tu permaneças, que ele permaneça, que nós permaneçamos, que vós permaneçais e que eles permaneçam. Agora, se ele for um verbo de terceira conjugação, terminado em ir, o i vai virar a, tá? Verbo partir, que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais e que eles partam. O verbo dormir, que eu durma, que tu durmas, que ele durma, que nós durmamos, que vós durmais e que eles durmam. Sempre assim, tá? Como todos os tempos têm a mesma denotação, isso é, todos eles vão estar na região da hipótese, da região do desejo, da possibilidade, da dúvida, isso também se aplica para o pretérito imperfeito. Notem a região da hipótese, né?
Se ele cantasse aquela música, nós aplaudiríamos. Né? Embora eu fizesse a diferença nessa empresa, não seria aqui o meu lugar no mundo, ainda que eu fizesse, né? Embora eu fizesse. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Não é assim? Também é o versículo bíblico. Qual que é a diferença? A diferença é que a desinência modo temporal, se o verbo terminar em ar, terminar em er, terminar em ir, não importa. Ele vai ter uma assinatura. Essa assinatura é o SSI. Ela é preponderante para todas as flexões. Notem aqui. Flexões não, para todas as conjugações, tá? Primeira conjugação, que eu pagasse, se eu pagasse, se tu pagasse, se ele pagasse. Se nós pagássemos, se vós pagássemos. Notem um acento, porque trata-se de uma proparoxítona em nós pagássemos. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Em vós pagasseis, trata-se de uma paroxítona terminada em ditongo. E todas as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Notem que esse SSE é presente em todas as flexões. Notem em todas as flexões, não, em todas as conjugações. Notem os verbos terminados em er, que são de segunda conjugação. Se eu bebesse, se tu bebesse, se ele bebesse. Se nós bebêssemos, se vós bebesseis e se eles bebessem. E também os verbos de terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir. Se eu partisse, se tu partisse, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisses e se eles partissem. Certo? E para fechar, o futuro do subjuntivo. Como eu disse, todos eles vão elevar-se a essas características na região das incertezas, dos desejos, das possibilidades, das dúvidas e das hipóteses. Tá? É o caso do futuro do subjuntivo. Notem, se ele cantar aquela música, aplaudiremos. Tá? Se ele cantar. Tá? Quando eu levantar a minha voz, por favor, entenda. Tá? Quando eu levantar. E, ainda que fizermos por merecer, não seremos reconhecidos nessa cidade. Ainda que fizermos. Tá? Ele tem uma assinatura. Essa assinatura é comum, tanto para a primeira, quanto para a segunda, quanto para a terceira conjugação. É um R característico. Note aqui na primeira conjugação. Quando eu pagar, quando tu pagares, quando ele pagar, quando nós pagarmos, quando vós pagardes e quando eles pagarem. Esse R estará presente também na segunda conjugação. Quando eu beber, quando tu beberes, quando ele beber, quando nós bebermos, quando vós beberdes e quando eles beberem. E também na terceira conjugação. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes e quando eles partirem. Certo? É cobrado no concurso? Dá uma olhada aqui para a gente encerrar. Essa foi uma prova FAPEC. A FAPEC é um órgão aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Foi para o processo de seleção de estagiário do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, esse para o nível em pós-graduação. Tá? Foi para a área ambiental. A prova realizou-se no dia 13 de dezembro de 2020. Isso mesmo, neste mês de dezembro de 2020. Tá? Notem aqui, ele colocou a tirinha, colocou alguns verbos. Aí ele vai fazer a afirmação, não precisa ler a tirinha. Notem a afirmativa. Como o próprio nome indica, o modo subjuntivo denota uma ação ainda não realizada. Quer dizer, ela está na região da hipótese, tá? É concebida como dependente de outra, expressa ou subentendida. Sendo assim, assinale a alternativa que contém um verbo no modo subjuntivo retirado da tirinha lida. Quer dizer, é para você reconhecer o subjuntivo. Como é que você reconhece? Reconhece. Se o verbo terminar em ar, que é o caso de tornar, ele tinha que ficar e. Torne, que não é o caso. Que eu torne, que tu tornes, que ele torne. O tivesse, notem, ele recebeu 2 S. O único verbo que recebe essa assinatura de 2 S é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Achei a resposta. É a letra B. Certo? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu produzo para o canal todo domingo. Vai ao ar todo domingo uma dica sobre concurso público. Só que chegamos finalmente ao mês de dezembro. Ao contrário do que eu havia dito, conversei com a minha esposa, conversei com a minha família. Nos próximos finais de semana não vou produzir no canal, tá? Eu retomo a produção do canal na segunda quinzena de janeiro, tá bom? Até lá, meus amigos, continuem se preparando, não parem os seus estudos, descansem no Natal, no Novo, passem com a família. E aí, nós retomamos as observações na segunda quinzena de janeiro. Meus amigos, mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um
Gramática Descomplicada. Um abraço e até o próximo vídeo.